fui pra casa da Tina. Nessa sexta-feira à noite, eu recebi via WhatsApp do genitor delas, das crianças, uma intimação para que eu comparecesse na corte na segunda-feira pela manhã. Ou seja, era sexta-feira à noite, eu sem documento, sem passaporte, sem identificação, sem dinheiro, sem absolutamente nada, completamente vulnerável. Você recebe uma intimação na sexta-noite, para você às 8 horas da manhã você tá na corte, numa audiência. Como é que você chega numa audiência desse jeito? Então eu tava com muito medo. Falei, o que eu faço? Eu liguei pra embaixada. O pessoal da embaixada falou, Raquel, a gente vai mandar uma pessoa, um representante da embaixada pra te acompanhar, pra você não ir sozinha, fique tranquila. E aí eu entrei em contato com o pessoal da ONG também. Elas conseguiram, graças a Deus, uma audiência especial com o juiz no sábado pela manhã. Que assim, eu lembro de entrar no tribunal, na corte, tudo escuro, assim, apagado. E eu fui em companhia delas numa sala. Nessa sala, eu fiquei lá e tinha um juiz. Sentei de frente pro juiz, jurei, né? Tem aquele juramento, enfim. E contei absolutamente tudo que estava acontecendo. O juiz entendeu, me deu 3 medidas protetivas, tá até aqui. Essas medidas protetivas são 3, que chama Bearing Order, Protection Order, Safety Order. São 3 medidas protetivas. Que são, tem meu nome. Põe aqui, Põe né? aqui, ó. Aqui no meio tem uma câmera aqui em cima. Acho que não é bom mostrar porque tem nome tem completo, nome. né, Então e fica tal. aqui, Mas pra aqui, saber, só ó. pra saber Aqui, que essa tem. parte aqui de cima, Tá. Domestic Violence. Cadê? Aqui. Opa. É que eu tô tampando aqui o nome. Que é medida de proteção, medida protetiva, Protection Order, tem a Safety também, em nossos nomes, né? Em proteção minha, das minhas filhas. Essa medida protetiva foi dada pelo juiz irlandês, que me falou o seguinte, olha, eu vou te dar essas medidas protetivas. Essa medida protetiva vale pra quê? Porque a gente tava nessa cidade de Galway, tá? Então ele falou assim, se atente a isso. E aí eu falei pra ele, olha, tem uma audiência na segunda-feira de manhã. Então, eu posso não ir, já que eu tenho isso daqui, que dizia que eu não poderia me aproximar, que ele não poderia se aproximar da gente, de forma alguma, nem se comunicar, nem através de nada. E aí, colocaram, ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu iria. Eu vou te instruir a você comparecer na audiência, porque se você não for, eles podem dar uma decisão sem o seu conhecimento. E aí eu fui, ele falou, mas leve essa decisão que eu tô dando pra você. Segunda-feira acordei bem cedo, porque eu tinha que estar lá 8 da manhã, ou seja, eram 3 horas. Eu tive que sair de casa às 5 da manhã, com as crianças muito pequenininhas no inverno, acordar 4 da manhã, e fui, sem documento, sem nada. Eu costumo dizer, sim, e esse papel? Que era minha salvação. E quando eu cheguei lá, ele tava com um time de advogados com ele. Ou seja, toda a situação, ao meu ver, já tinha sido toda esquematizada. Porque como é que eu saio num dia, no outro dia você já tem audiência marcada, advogado, tudo certo? Então já tinha tudo muito esquematizado. Eu lembro muito bem que no local, assim, de fora da audiência, tem um papel onde tem todos os nomes, né? Fulano com as iniciais, tipo Raquel versus Beto, tá, R versus B, e o horário da audiência. E o nosso era o último escrito a caneta. Nossa, então, assim, o que foi... me parece que foi uma coisa meio encaixada ali de última hora, sabe? Fomos os últimos, inclusive. Então, nessa audiência, onde não foi permitida a entrada da embaixada, eu sem advogado, sem nada, quando eu entro ali, eu me sento sozinha. Eu sentei de um lado e ele com o time de advogados dele do outro lado, e eu sozinha sentada, assim, com o meu papelzinho mesmo, exatamente isso. E aí, logicamente, ela deu a voz aos advogados dele, porque eu não tinha nem advogado. E a advogada simplesmente, e eu costumo dizer assim, a xenofobia ela vem daí, né? Eu sempre fui tratada como she, que é ela. E ele era sempre tratado como senhor fulano de tal. O mister não sei das quantas. E ela é she. Ou então a mãe brasileira. A mãe brasileira. Nunca tratada pelo nome, nunca tratada, eu era, assim, julgada por isso, sabe? E ela falava assim, ela, ou então a mãe brasileira, os advogados falando, né, se recusa, saiu de casa e se recusa a deixar que o pai, né, tenha contato com as crianças. Basicamente, resumindo, foi essa a acusação. Depois disso, a juíza escutou isso e ela me deu um sermão, assim, uma bronca mesmo, falou assim, perguntou se eu entendia que as crianças são filhas dele e que tudo e qualquer coisa que eu quisesse fazer com as crianças, eu precisaria da pré-autorização do senhor fulano de tal.
A senhora entende exatamente isso. Eu me senti ali ele como é o uma coisa... macho, você é a fêmea, Exatamente, que ele manda e eu obedece. obedeço. Que eu não posso fazer absolutamente nada sem a prévia autorização dele. Que eu precisaria de autorização dele pra sair de casa, pra levar as crianças pra qualquer lugar. Ele tem que me autorizar a fazer isso, caso contrário eu não poderia fazer. Ela me falou isso. Quando ela falou isso, eu falei... Uma juíza. Juíza mulher. Eu falei... Aí eu fui falar, eu falei, olha, eu entendo... Porém, não foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui retirada da minha casa por autoridades da embaixada. Eu fiz um boletim de ocorrência. Eu tô num local seguro. Eu fui ameaçada. Meus documentos foram roubados. Eu tô sofrendo violência, ameaças de morte. E a minha filha foi abusada pelo pai. E eu falei pra ela, inclusive, eu tenho aqui. Eu falei, exatamente sim. Inclusive, eu tenho. Eu achando que isso iria me salvar. Toda boba. Inclusive, eu tenho aqui 3 medidas protetivas e tal. Ela falou assim, interesting, interessante. Traz aqui pra eu ver. Eu me levantei, levei até ela as 3 medidas protetivas. Ela leu, olhou pra mim e falou, isso aqui não quer dizer nada. Você sabe o que isso aqui quer dizer? O senhor fulano não pode agir com violência contra a senhora. E se ele agir com violência contra a senhora pode chamar a polícia ou se dirigir à delegacia. Então, eu tô decidindo aqui que imediatamente as crianças precisam retornar pra casa do senhor fulano. E já foi assinando e carimbando. E eu falei assim, não, eu não quero. Eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu tenho medo, eu não quero voltar. E ela falou, se a senhora não quiser voltar, você não precisa voltar. Eu tô dizendo que as crianças precisam retornar. Se a senhora estiver com medo e não quiser voltar, a senhora não precisa voltar. Eu falei assim pra ela, mas como assim? Eu tenho minhas filhas comigo, elas, eu amamento exclusivamente, né? Isabela tinha 7 meses, era assim, exclusivamente de aleitamento materno. Ela, tipo, tava no iniciozinho da introdução alimentar, que comia, assim, 1/3 de banana de lanchinho da tarde, o restante tudo leite materno. Eu falei, não posso sair de perto da minha filha amamenta e tal. E ela falou assim, ela falou, então, o senhor fulano pode encontrar uma outra mulher para alimentar sua filha. Ela usa essa expressão, to feed the baby. To feed, em inglês, você pode ser ou amamentar ou alimentar o da comida, né? Mas, como era uma criança de aleitamento materno, ela usou essa expressão e falou assim, ele pode encontrar uma outra mulher de leite pra alimentar a sua filha. Quando ela falou isso, eu falei, que a gente fala, tipo, sorry, tipo assim, não entendi o que ela quis dizer. E aí ela falou de uma sigla, que existem mulheres que fazem doações de leite materno, que ele pode simplesmente achar uma mulher para alimentar a criança. E ela ainda falou o seguinte, ela falou, inclusive, senhor fulano, a sua mãe vai saber muito bem lidar com esse tipo de situação. Por quê? A mãe dele tinha sido envolvida durante muito tempo em campanhas de aleitamento materno na cidade. Lembrando que é uma cidade pequena e tudo mais, onde todo mundo se conhece. Então você vê que tudo... Tava em torno dele. Tava em torno dele, porque ela não questionou conhecia... nenhum momento se o que você alegava era verdade ou não. Não, e nem quis saber, porque tinha medida protetiva, tinha boletim de ocorrência na polícia, um boletim de ocorrência extenso de 1h30. O mínimo que deveria ser feito era proteger as crianças até que fosse verificado do que se tratava, né? Mas, e eu sem advogada. Então, assim, foi eu digo assim, uma violência muito grande, uma violência institucional ali que eu sofri, falta de proteção, de cuidado. Xenofobia e tudo mais, assim, que eu sofri. E, enfim, tive que voltar pra casa dele, sair da audiência aos prantos, fui até lá fora, a Tina tava lá com as crianças, ele foi lá, xingou a Tina, uma situação, assim, bem horrível, e aí a gente foi até a porta da casa. Eu fiquei lá em torno de 1 hora, mais ou menos, e lá na porta, aguardando, e ninguém chegou, ninguém apareceu. Nisso, eu peguei e... Sabe quando você olha assim pra pessoa? Eu olhei pra Tina e falei assim, bom, a gente lembrou que aquela medida protetiva servia pra cidade de Galway. Então, tipo, vamos voltar pra lá. A gente voltou, no dia seguinte, policiais foram lá, ele foi lá com o pai, botou a gente dentro do carro, como se a gente fosse uma caixa, assim. Levou a gente de volta. E aí, aquela situação de violência, ela começou a ser pior ainda do que tava. Porque ali eu fiquei numa situação completa de... Se antes ele me prendia dentro de casa para não sair, depois, nesse momento, eu estava ali com uma decisão judicial de que as crianças não poderiam sair de dentro da casa. Então, assim, ele usava disso pra fazer as piores coisas, assim, com a gente, de xingar. Eu lembro, assim, de estar abaixada, assim, dando banho nas minhas filhas, ele passava e xingava, chamava, assim, passava, né, de que era, assim, sua
vadia imunda, né? Que seria stupid bitch. Me xingando, assim, com as crianças. Uma coisa que eu conto, assim, que eu lembro muito emocionada, porque sempre tive muita fé, assim, sabe? E eu ficava em casa com elas. Sabe coisa assim de mãe, de você não quiser? Eu lembro muito daquele filme La Vida é Bela. La Vida é Bela. Que você tá passando por uma situação tão complicada, mas você não quer que as crianças sintam aquilo, Ele né? tava num campo de concentração, dentro de um... Ele fazia de conta pro filho que era um jogo, que era um né? jogo, que nada daquilo estava acontecendo. E eu ficava ali naquela situação, tentava ainda brincar com dos bebês, né? Então eu tinha que ter força para levantar, eu tinha que ter força para fazer as coisas por elas, né? E eu costumava ouvir muita música, eu botava música, eu costumava botar muito assim, louvor, né? E ficava ouvindo e tal. E às vezes eu ficava cantando e tal, tentar me distrair ele em casa, assim. E uma coisa, assim, que eu lembro, assim, que me doeu muito, assim, que ele chegou pra mim e ele falou assim, você acha que esse seu Deus brasileiro vai te ajudar? Nossa, Deus também é pro país? Você vê o preconceito também, né? Então ele usava, assim, e aí a partir dali ele começou a colocar... Desculpa, ele é da Irlanda, né? Ele não é da Inglaterra, não é da irlandês, França. irlandês, E a Irlanda, dentro da Europa, também não é muito nada, né? E ali ele começou a colocar bilhetes embaixo da porta onde eu dormia com as minhas filhas de ameaça, assim, que são ameaças de morte, assim. Pra mim são, porque era meio macabro a coisa, sabe? Eu dormia, acordava de manhã com mensagem, assim, e a que mais me marcou, e inclusive foi a que eu guardei comigo, que eu tenho ela comigo, foi um bilhete que ele escreveu, bem macabro, assim, com umas letras bem esquisitas, escrito assim, que seus demônios... Quando eu acordei no quarto onde eu dormia com as minhas filhas, eu acordo com esse bilhete embaixo da minha porta. Que seus demônios retornem pro lugar, exatamente pro lugar onde foram feitos pra ele. Aí cita um salmo da Bíblia e escreve lá embaixo assim, a última instrução antes de você deixar a terra. Meu Deus. Era the last instruction before you leave the earth. Eu tenho esse documento, foi embaixo da porta. Eu peguei, eu mandei isso pra Tina, te fotografei, mandava pra minha mãe, mandava pra todo mundo. Eu falava, meu Deus, olha o que tá acontecendo. Aqui no Brasil as pessoas estavam tentando achar um advogado pra você lá, ou te colocar no... Sim, nesse momento eu tava ali dentro da casa, mas eu não tava parada, né? Então a minha família e eu aqui, eu contratei um advogado brasileiro caríssimo, inclusive, com a ajuda da minha família. Advogado brasileiro lá. Advogado brasileiro aqui, tá. Porque me falaram o seguinte, eu precisava do passaporte das minhas filhas que ele tinha roubado. Pra eu tirar novos passaportes pra elas, somente com uma autorização judicial, ou de um juiz irlandês ou de um juiz brasileiro. Autorização para emissão de passaporte sem o consentimento de um dos genitores. Tem que ser se o genitor não autoriza, você pode pedir uma autorização judicial para que isso aconteça. Mas o seu passaporte você podia pedir? O meu passaporte eu podia pedir, só que eu não tinha documento nenhum para pedir. Você tem que apresentar algum tipo de documento. É kafkiano. Então a minha mãe... então de você mesmo. Sim, eu tava lá sem nada. Ou seja, eu não conseguia solicitar advogado ou pedir ajuda no país ou registrar um boletim de ocorrência. Porque não registravam, inclusive, meus boletins de ocorrência, assim. Porque falavam que não podia, até então, que eu não tinha documento. Depois meu documento chegou e eu fiz registro com o meu boletim, com o meu documento. Mas a minha mãe aqui no Brasil, ela teve que ir no cartório onde eu fui registrada, recém-nascida, pedir o certidão de nascimento, pedir uma segunda via, mandar para a embaixada. Hoje eu costumo dizer que o meu passaporte é uma selfie, de que a foto do meu passaporte é uma selfie que eu tirei do celular e mandei para esse número de emergência da embaixada. E a minha assinatura do passaporte eu assinei numa folha em branco e fotografei também, mandei, eles recortaram e botaram no meu passaporte. É o que tem hoje no meu passaporte. E a embaixada, inclusive, teve que enviar para o endereço da vizinha. Você vê como ele era tão controlador que a caixa de correio era fechada com chave. Então, se chegasse o passaporte, ele iria retirar. Então, eu pedi para a vizinha, o passaporte ele foi enviado para o endereço da vizinha, que me deu o passaporte, mas isso depois de um tempo. E aqui no Brasil, eu estava com um advogado, esse advogado brasileiro, para a gente fazer um pedido de tutela antecipada, de concessão, né, de autorização para emissão de passaporte. E aí o processo estava correndo, enquanto isso eu estava lá dentro da casa aguardando. Por quê? Eu fazia as denúncias e chamava a polícia, principalmente, assim, dessas situações que acontecia. E quando teve esse bilhete, eu fotografei e mandei pra Tina, mandei pra todo mundo. E a Tina falou, Raquel, isso é uma ameaça de morte. Você precisa ligar pra polícia e mostrar isso. Liguei pra polícia, a polícia foi até a minha casa. O rapaz que foi, ele ficou muito... Ele ficou muito sensibilizado com a situação que ele viu lá dentro. E ele pegou aquele documento e eu
Assim, é trágico, mas chega a ser quase que cômico, assim. Porque eu peguei o documento e botei num saquinho. Tá certo, Ziploc lá. Ziploc, pra preservar digital, a impressão digital. Mas você não fez errado. Eu fiz isso, mas você acha que... Eu achando que eu tava no CSI ou algo assim do tipo, que eles iriam... Alguém tava interessado em... É que você não tem a cadeia de custódia e tal, mas você preserva Exatamente, eu fiz o que eu pude fazer, mas ninguém fez absolutamente absolutamente nada. Pegaram, não tava nem aí. Você acha que eles iriam fazer provas de pressão digital? De jeito nenhum. Simplesmente ignoraram e falaram que aquilo ali era uma questão de interpretação. Que eu estava interpretando que aquilo era uma ameaça de morte. Eu preciso fazer uma pergunta que é lá da frente, preciso dizer agora. Consulado irlandês, a embaixada irlandesa... Não podia, tá bom. Aqui no Brasil, depois que a sua história foi conhecida, que você já apareceu em tudo que é lugar e tudo mais... O consulado irlandês, a embaixada, acompanhando pelo o menos caso. te liga, tipo assim, olha, desculpa... não leve o país inteiro, porque, por exemplo, cada vez que eu estou, eu falo assim, eu nunca mais na minha vida penso em ir para Dublin. Claro. É uma coisa, eu quero que o turismo brasileiro morra. Eu quero que o turismo brasileiro não levo dinheiro para lugar homofóbico, eu não levo dinheiro para Irlanda. Sim. Então, assim, aí eles tentaram falar com você? A embaixada da Irlanda, eles são muito limitados, assim, no que eles podem ou não podem fazer dentro do país. Eles me falaram, fornecer documentação, fornecer esse suporte, podiam. Agora, a partir do momento, levar uma pessoa lá na corte comigo, tentaram fazer isso. Então, o que estava ali naquele momento ao alcance deles, eles estavam fazendo. Mas a embaixada irlandesa aqui no Brasil? Não, a embaixada irlandesa não, a embaixada do Brasil. Brasileira lá, mas aqui no Brasil, a Irlanda aqui no Brasil, o cônsul brasileiro, ninguém o cônsul irlandês, ninguém entra em contato. o embaixador irlandês, nada. Não.